O Império Romano vive um dos períodos mais turbulentos de sua história. Guerras nas fronteiras, rebeliões ameaçam a estabilidade política e uma praga devastadora se espalha pelas cidades, matando milhares de pessoas. Em meio a esse cenário de colapso e incerteza, um homem acorda antes do nascer do sol, em um acampamento militar. Ele pega uma pequena tábua de cera e começa a escrever reflexões destinadas apenas a si mesmo. Esse homem é Marcus Aurelius, imperador de Roma. Enquanto o mundo ao seu redor parece mergulhar no caos, ele tenta organizar a única coisa que acredita poder realmente governar: a própria mente. Em suas anotações privadas, que séculos depois seriam conhecidas como meditações, ele registra uma ideia que atravessaria gerações. O ser humano não tem controle sobre os acontecimentos externos, mas possui poder sobre a própria mente. Essa percepção se tornaria o coração de uma filosofia que prometia algo extraordinário: serenidade mesmo quando o mundo parece fora de controle. Muito antes de um imperador romano registrar essas ideias, um filósofo que nasceu escravo já havia formulado o princípio central dessa filosofia. Seu nome era Epictetus. Ele ensinava que a vida humana ela é governada por uma divisão simples, quase invisível, mas profundamente transformadora. Existe uma linha que separa duas categorias de coisas: aquilo que depende de nós e aquilo que não depende de nós. Essa ideia ficou conhecida como a dicotomia do controle. Segundo os estoicos, praticamente tudo que causa ansiedade, frustração ou sofrimento pertence ao lado das coisas que não controlamos. A opinião das outras pessoas, a reputação social, a riqueza, o sucesso, o corpo, a saúde e até mesmo o futuro estão fora do alcance direto da nossa vontade. No entanto, existe algo que permanece sempre sob nosso domínio: a forma como interpretamos os acontecimentos, a maneira como respondemos mentalmente a cada situação. Para os estoicos, os eventos em si não possuem o poder de nos destruir. O que realmente nos afeta é o significado que atribuímos a eles. A maior parte do sofrimento humano surge de uma tentativa constante de controlar aquilo que nunca esteve sob nosso controle. As pessoas desejam controlar se serão admiradas, se serão amadas, se terão sucesso ou se o futuro será favorável. Quanto mais energia investimos nessa tentativa, maior se torna a sensação de frustração e impotência. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força você usa, mais rapidamente ela escapa entre os dedos. Os estoicos perceberam que a mente humana tende a se apegar ao que está fora dela. Esse apego cria uma vulnerabilidade psicológica permanente. Entre os pensadores que exploraram essa ideia, estava o filósofo romano Sêneca. Ele observou algo profundamente revelador sobre o comportamento humano. Grande parte do sofrimento que experimentamos nunca acontece de verdade. A mente cria cenários, imagina perdas, antecipa fracassos e projeta catástrofes que talvez jamais ocorram. Nesse sentido, o ser humano não sofre apenas com a realidade, ele sofre principalmente com as histórias que cria dentro da própria cabeça. Se a dicotomia do controle ensina o que devemos aceitar, os estoicos desenvolveram outro princípio ainda mais radical sobre como encarar a vida. Esse princípio recebeu o nome de amor fati. A expressão significa amor ao destino. A ideia não é simplesmente tolerar os acontecimentos inevitáveis, mas aprender a aceitar de maneira ativa e até positiva. Para os estoicos, cada evento da vida faz parte da estrutura do universo. As dificuldades, as perdas e os obstáculos não são interrupções da vida, mas elementos que compõem a própria experiência de existir. Reclamar constantemente do destino seria semelhante a reclamar da gravidade ou do movimento das marés. São aspectos fundamentais da realidade. Ao adotar essa perspectiva, o indivíduo deixa de travar uma batalha constante contra o mundo. Em vez disso, passa a enxergar cada evento como matéria-prima para crescimento, aprendizado e transformação. Ao contrário do que muitos imaginam, o estoicismo não era apenas uma teoria filosófica abstrata. Ele funcionava como um sistema de treinamento psicológico diário. Os estoicos acreditavam que a mente precisava ser exercitada da mesma forma que o corpo. Entre os exercícios mais conhecidos estava uma prática chamada premeditatio malorum, que pode ser traduzida como a premeditação dos males. Nesse exercício, a pessoa imaginava deliberadamente cenários negativos que poderiam acontecer em sua vida. A perda de dinheiro, a perda de status, dificuldades materiais ou mudanças inesperadas. O objetivo não era cultivar pessimismo, mas reduzir o impacto emocional caso algo desse errado no futuro. Ao encarar mentalmente possíveis dificuldades, a mente se tornava mais preparada
e menos frágil diante das mudanças da realidade. O próprio Sêneca recomendava que, em alguns dias do mês, a pessoa deveria viver de forma extremamente simples, comer alimentos modestos, usar roupas comuns e dormir em condições básicas. Durante esse exercício, a pergunta central era sempre a mesma: era isso que eu temia tanto? Com essa prática, o medo começava a perder sua força. Existe um paradoxo fascinante no estoicismo. Quando uma pessoa deixa de tentar controlar o mundo inteiro, ela finalmente conquista controle sobre aquilo que realmente importa. Ela mesma. Para os estoicos, a verdadeira liberdade nunca foi definida por riqueza, poder ou posição social. A liberdade real era psicológica. O escravo poderia possuir liberdade interior se dominasse suas reações e emoções. Da mesma forma, um imperador poderia se tornar prisioneiro de sua própria mente se fosse dominado por medo, raiva ou ambição descontrolada. Ao treinar a mente para responder com clareza e equilíbrio, o indivíduo se torna menos vulnerável aos eventos externos. Essa estabilidade interior foi exatamente o que permitiu que Marcos Aurelius governasse durante um dos períodos mais difíceis do Império Romano, mesmo cercado por guerras, epidemias e crises políticas. Ele buscava diariamente retornar à disciplina mental ensinada pelos filósofos estoicos. Séculos depois, muitas das ideias desenvolvidas pelos estoicos continuam sendo redescobertas pela psicologia moderna. Diversas abordagens terapêuticas atuais reconhecem que grande parte do sofrimento humano surge da forma como interpretamos os acontecimentos. E não apenas dos acontecimentos em si. O estoicismo já explorava essa percepção há mais de 2000 anos. Ao aceitar a dicotomia do controle e praticar amor fati, o indivíduo deixa de travar uma batalha constante contra a realidade. Em vez de desperdiçar energia tentando controlar o mundo, ele aprende a direcionar atenção e disciplina para aquilo que realmente pode transformar: seus próprios pensamentos, suas escolhas e suas atitudes. Talvez seja por isso que as reflexões escritas por um imperador romano, durante noites silenciosas em acampamentos militares, continuam sendo lidas até hoje. A qualidade da vida humana depende profundamente da qualidade dos pensamentos que cultivamos. Obrigado por chegar até esse momento do vídeo. Se você achou isso útil, considere se inscrever para mais vídeos.